Completam 10 anos que eu celebrei a primeira ceia aqui, em 5 de julho de 2015. 10 anos que nós mudamos para Paulínia essa semana, no dia 1º. A posse foi em agosto, né? Mas eu me lembrei ontem que no dia 5 de julho de 2015 foi o primeiro culto de ceia que nós celebramos aqui com os irmãos. E 10 anos depois, estamos fazendo a mesma coisa hoje, graças a Deus, pela sua misericórdia. E o tema hoje era perdão, dentro dos temas propostos. Mas no começo da semana, fazendo os devocionais, veio uma passagem bíblica ao meu coração, e eu sempre digo aos pastores, aos irmãos seminaristas, que quem vai pregar, eu sempre digo, olha, procura se manter dentro do tema. Mas eu nunca vou ter a ousadia de dizer, você está proibido de dizer. Se Deus te deu uma palavra, você está proibido de falar isso, porque você tem que ficar naquele tema. E se eu tiver a ousadia de dizer isso, eu acho que você está indo numa igreja complicada, porque nós temos que ter a sensibilidade em primeiro momento do Espírito Santo, de ouvir aquilo que Deus está nos falando. E durante essa semana aconteceu isso. E aí, não faço isso com muita frequência, mas ficou martelando no meu coração um texto que eu vou compartilhar com você nessa manhã. 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Eu sei que vocês estão conseguindo ler isso aqui, né? De longe. Pelo amor de Deus, né? Ó, vocês estão lendo aí, está todo mundo bem aí, né? Só que não muito, né? O texto é um pouquinho longo, mas é importante que a gente faça a leitura dele no contexto, para que nós possamos compreender algumas coisas que Deus está querendo falar ao nosso coração nessa manhã. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia, quando todas estavam cheias. Ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Senhor nosso Deus, nós cremos que a Tua palavra, ela é perfeita. E tudo aquilo que está registrado na Tua palavra, o Teu Espírito vivifica no nosso coração. Quando o Senhor tem algo a nos dizer de uma forma extraordinária, o Senhor queima essa palavra no nosso coração. E eu peço que nessa manhã não seja diferente com o meu coração e com o coração dos meus irmãos. Que o Senhor traga aquilo que o Senhor deseja falar conosco. E que nós possamos estar com os ouvidos, com o coração, com a mente, preparados, abertos, para ouvir a Tua voz, acima de todas as coisas. Em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, eu acredito que a maior parte aqui já tenha lido esse texto, já ouviu falar dessa história, dessa passagem, onde o profeta Eliseu é requisitado para a resolução de um problema. E é interessante porque quando você olha para o contexto, e Eliseu de fato fez um pedido difícil a Elias, segundo o profeta Elias mesmo disse. Ele disse antes de Elias ser levado pelas carruagens de fogo, Eliseu disse para ele: eu quero porção dobrada da tua unção profética. Aí Elias falou: olha, o que você está pedindo é difícil, mas se você me acompanhar quando eu for chamado, isso vai acontecer. E o fato é que Eliseu realiza de forma extraordinária tudo aquilo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. E quando você olha para esse texto aqui, e você se lembra de uma passagem quando Elias ele é enviado lá para a viúva de Sarepta, e aquela mulher tinha um filho. E ela falou: eu só tenho aqui um pouquinho de farinha, e eu vou fazer para mim e para o meu filho, depois eu vou morrer. E Elias falou: olha, faz o bolo aqui, mas você vai fazer primeiro para mim. Eu acho muito interessante, o pastor Daniel lá de Altamira, ele fala do bolo do profeta, que se você prioriza aquilo que primeiro é do Senhor, nunca vai faltar. E ele utiliza inclusive esse texto da viúva, há muitos anos ele fala sobre isso, pastor Daniel, é uma bênção. E quando você olha para Eliseu aqui, o que está em dobro aqui? Quem sabe a quantidade do azeite duplicado, multiplicado, quem sabe os filhos, agora eram 2, a primeira família ali com Elias, aquela mulher e aquele filho, eles seriam levados pela fome, pela morte. Esses aqui seriam levados pelas dívidas. Contextos, quem sabe, um pouco diferentes, porém, algumas lições muito interessantes. E eu quero compartilhar com você nessa manhã o tema da mensagem: vasos vazios, milagres abundantes. A fidelidade de Deus em tempos de crise. Se existe algo que nós verificamos pela palavra de Deus e podemos experimentar na nossa vida, na nossa caminhada de fé, é que Deus nunca, independente de quaisquer circunstâncias, deixou de manifestar a sua fidelidade nas nossas vidas. Deus nunca deixa de manifestar a sua fidelidade sobre cada um de nós. E aqui é interessante porque a história dessa viúva com os seus 2 filhos nos revela um poderoso testemunho de como que Deus honra aqueles que o servem fielmente, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras possíveis. Quais seriam essas circunstâncias desafiadoras? Primeiro, o servo de Eliseu morreu. Segundo, ele não fez um bom plano de previdência. E ele deixou a sua família endividada. Ele não tinha seguro de vida, ele não tinha talvez nenhum patrimônio, ele não tinha aposentadoria, ele não tinha casa de aluguel. Ele dedicou toda a sua vida para ser discípulo do profeta. E de repente agora, além de lidar com a morte do seu esposo, aquela viúva precisava lidar com a possibilidade da perda dos seus filhos. Como é que você pagava a dívida antigamente? Hoje você vai para o SPC, para o Serasa,
Hoje, quem sabe, se você tiver algum bem, eles vão fazer o arresto do seu bem lá, dependendo do que for. Mas mais ou menos acaba nisso a história. Naquela época era um pouquinho diferente. Você está devendo? Tô, ótimo. Então eu vou levar a sua família inteira como escravo e você vai pagar a sua dívida com a sua própria vida. Tranquilo. E você vai ficar me servindo até você pagar tudo que você me deve. E quando a dívida era impagável, você vai me servir para o resto da sua vida. Era quase que uma prisão perpétua que era decretada para aquele devedor. E aquela mãe estava extremamente angustiada porque ela sabia o que iria acontecer com os seus filhos. E aí então ela passa a ter uma postura, e isso eu acho muito interessante na postura dessa mulher, porque normalmente quando nós vamos nos colocar diante de Deus para arrazoar alguma situação, normalmente a gente quer colocar Deus numa situação onde Ele tem obrigação de resolver o nosso problema. E essa mulher não se comporta dessa forma. Deus sabia da condição dela. Entendo que não era problema nenhum de Deus revelar isso para Eliseu também. Mas o grande ponto aqui é que ela chega expondo as credenciais de quem o marido dela foi diante de Deus. E isso é um ponto muito interessante. Por mais que a história nos mostre que nem sempre arrazoar com Deus e ter os pedidos concedidos é sinal de algo muito bom no fim da história, e você pode verificar isso aí lá com o rei Zedequias, porque ele vai... Zedequias ou Ezequias? Ezequias, né? Ezequias. O profeta fala, você vai morrer, arruma a tua casa. Ele chega para Deus e fala, eu tenho sido fiel ao Senhor por toda a minha vida. Eu sou reto. E aí Deus concede mais 15 anos de vida para ele. Só que nessa época, nesses anos, é quando ele parece que já não era mais tão firme. E aí ele abre os tesouros de Israel para os emissários da Babilônia. Eles descobrem tudo que Israel tem. E passado um tempo aí ele recebe uma palavra de Deus. Por causa do erro que você cometeu, Israel vai ser invadido. Mas porque você foi um bom rei, vai ser depois de você morrer. Aí todo mundo usa nessa, boa essa palavra. E aí o rei fala, boa essa palavra. Boa para ele, ruim para o resto. Mas foi boa para ele, porque não seria no tempo do reinado dele que ele sofreria esse revés. Seria depois da sua morte. Mas essa mulher apresenta um fato interessante, porque ela diz, o meu marido, o teu servo está morto. Mas, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Um dos primeiros aspectos aqui que eu quero trazer nessa manhã, para falar desses milagres abundantes que acontecem diante de vasos vazios, é que na nossa vida com Deus, uma das maiores preocupações que devem estar no nosso coração é deixarmos o legado da fidelidade. Se existe algo, e essa é a primeira questão aqui nessa manhã, se existe algo que eu e você contemplaremos no manifestar sobrenatural de Deus, no seu cuidado sobre a nossa vida, é que quando eu e você somos fiéis a Deus, buscamos fidelidade diante do Senhor, nós podemos contar com uma certeza: tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor nunca terá sido em vão. O legado da fidelidade, ele não tem a ver com a quantidade de obras que você realizou,
ele não tem a ver com o grau de importância dessas obras que foram realizadas. O que nós dizemos aqui é que esse legado de fidelidade, ele tem a ver com o temor de Deus, com o qual você viveu a sua vida. E essa mulher diz exatamente isso para Eliseu. Ela não vai falar, olha, o teu servo, ele era o melhor cozinheiro dos discípulos dos profetas. O teu servo era o melhor cortador de lenha. O teu servo era quem mais carregava as coisas para o profeta. Ela disse, o teu servo temia a Deus. E lá em Provérbios, Salomão começa escrevendo, no início do livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o que de fato determina o legado que nós deixamos para todas as pessoas à nossa volta. Eu digo para você, você pode ser conhecido ou reconhecido por muitas coisas que você fez durante a sua trajetória de fé. Mas a única marca que nunca vai conseguir ser apagada da vida de ninguém é quando aquela pessoa é reconhecida pelo temor de Deus que ela tinha em tudo aquilo que ela realizava. As obras que nós fazemos, elas podem ser superadas, elas podem ser quantificadas, elas podem ser qualificadas, elas podem inclusive ser esquecidas. O temor de Deus, ele não é esquecido, porque parece, pelo menos a impressão que eu tenho, que o temor de Deus, quando alguém teme ao Senhor, Deus faz questão de registrar na história o comportamento que essa pessoa tinha diante de Deus. É impressionante isso. Aonde eu percebo isso? Principalmente nos evangelhos, aonde as situações que mais chamavam a atenção de Jesus e ficaram registradas eram atitudes de temor, de a pessoa depender do Senhor, dela se prostrar diante do Senhor, dela confiar no Senhor de todo o seu coração, porque alguém pensa assim, mas o que é temor? Temor é ter medo? Não, temor é ter reverência, é você saber quem Deus é, diante de quem que você está. E quando aquelas pessoas, elas se chegavam até Jesus, elas não chegavam diante de Jesus com qualquer atitude que não fosse de temor, de reverência. Aquele cego que dizia, gritando, Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela mulher que disse, se eu tão somente puder tocar na borda do manto dele, eu vou ser curado. Temor. Ela estava se achegando com temor. Aquele centurião que disse, eu não sou digno de receber ele dentro da minha casa. É só ele dar uma ordem. Temor. Quando nós estamos falando de temor, não é daquela coisa, ai, olha gente, olha como eu temo a Deus, olha como eu sou reverente, porque isso não é algo que você consegue ficar demonstrando. O temor a Deus que qualquer um de nós desenvolve durante a nossa trajetória, ele é ligado a essa prática, essa atitude, essa decisão, apesar das tuas e das minhas imperfeições, de buscarmos viver uma vida de fidelidade a Deus em todas as circunstâncias. Aí o apóstolo Paulo, já citei o primeiro texto aqui, de 2 Reis, aonde a mulher disse para Eliseu, meu marido, teu servo, era temente ao Senhor. Agora tem um segundo texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Paulo vai dizer assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quando você é fiel a Deus, quando você busca viver uma vida que agrada ao coração de Deus, este legado que você deixará, não somente para a sua família, mas para as pessoas que vivem à sua volta,
Isso talvez vai ser a maior recompensa que você vai poder contemplar na eternidade, de um coração que buscou ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que tem que ser reconhecido nessa vida pelas obras, pelas coisas que a gente realiza. O maior prêmio que qualquer cristão pode receber, ele está na eternidade, ele não está na terra. E eu não estou falando apenas da vida eterna, mas eu estou falando da sua palavra de ingresso, de quando você chegar lá. Porque existem duas frases que você pode ouvir de Deus na eternidade quando você chegar: boas ou más-vindas, servo bom e fiel ou servo mau e negligente. São duas as possibilidades, e apenas uma é a que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, sobre esse legado de fidelidade. O seu trabalho no Senhor, o seu serviço ao Senhor, ele nunca vai ser em vão, quando você temer ao Senhor de todo o seu coração e buscar ser fiel a Ele, mesmo quando você não consiga fazer isso todo dia. A questão é, você ainda busca ser fiel? Ou a fidelidade se tornou um sentimento utópico no teu coração, e que você fala, isso é tão difícil que eu já nem acredito mais que é possível? Depende muito de como o seu coração se porta diante de Deus, para que os resultados aconteçam de fato, de uma forma verdadeira na sua vida. O marido dessa mulher tinha servido fielmente como discípulo dos profetas. E aqui é importante dizer, mas ele não tinha que ter sido fiel a Deus? Naquele contexto, se ele fosse alguém extremamente aplicado em tudo o que ele pudesse, junto a Eliseu, significava dizer que ele era alguém temente a Deus e fiel a Deus. Por quê? Porque aqui a gente tem que perceber um contexto um pouco diferente do que nós vivemos no tempo atual. Naquela época, quem que era a boca de Deus? Era o profeta. O que o profeta dizia, o profeta do Senhor, obviamente, o que o profeta do Senhor dizia era a palavra de Deus. Então, quando a gente vê o discípulo do profeta sendo lembrado como alguém que foi fiel, que temeu ao Senhor, que foi fiel no seu serviço, significava dizer que ele era uma das pessoas mais aplicadas em tudo aquilo que ele estava fazendo ao profeta. Quando a gente traz para o tempo atual, para a realidade nossa, aqui nós estamos falando já da nossa relação com Deus, daquilo que eu e você vivemos com o Senhor e realizamos para Ele. Muitas pessoas, às vezes, deixam de experimentar a vida com o Senhor e deixar esse legado de fidelidade ao Senhor para a sua posteridade, porque às vezes elas estão mais preocupadas em encher os vasos vazios do que disponibilizá-los ao Senhor para que o Senhor os encha da maneira que Ele quer, porque aqui tem uma diferença. Essa mulher não foi dizer assim, arruma dinheiro para pagar minha dívida. Ela falou assim, olha, o meu marido morreu, ele era teu servo e ele temia a Deus. E qual que é o seu problema? Meu problema é esse. E aí ela apresenta ao profeta o problema, e Deus então, através da boca do profeta, traz uma solução. Olha que interessante. Por que que a gente começa falando da importância da fidelidade, do temor? Porque o resto aqui, e é isso que eu acho interessante, essa é uma das histórias que mais retratam a realidade do ser humano. Dificilmente, numa igreja que acredite muito na teologia da prosperidade, você vai ouvir falar da primeira parte dessa história. Você vai ouvir da segunda, que está cheio de vasos de azeite lá, e que multiplicou e que está tudo bem.
Mas você não vai ouvir muito bem da primeira parte. Agora, por que é importante falar da primeira parte? Porque essa primeira parte, ela faz parte, sendo redundante, de todos nós. E é o segundo aspecto aqui dessa experiência do vaso vazio e do milagre abundante. É a realidade do vale. Porque ninguém está livre de passar por vales. Essa família aqui, se a gente for pensar assim, bom, mas ele era discípulo dos profetas, então ele era um cara escolhido, um blindado. Ele não tinha problema nenhum, então, porque quem serve a Deus não tem problema. Segundo essa ideia na teologia da prosperidade, você só vai ganhar dinheiro, ser feliz, viver o céu na terra. Então você não vai ter problema nenhum. A sua vida serão apenas cestos de lindos morangos para você comer, e você não vai ter problema nenhum para enfrentar na sua vida. Só que não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Primeiro, porque a mulher do profeta, ela tinha que fazer agora o inventário do marido. O inventário deu negativo. Tinha dívida, não tinha bens. E aí, além de tudo, agora ela pagaria com a vida dos filhos a dívida, porque ela não teria outro argumento. E alguém poderia dizer assim, poxa, mas que Deus é esse que permitiu que essa mulher passasse por isso? E eu pergunto para você, quem somos nós para dizer aquilo que é justo ou injusto com os nossos próprios óculos, com a nossa própria lente? Como que nós achamos que temos condição de mensurar algo ser justo ou não, a partir da nossa capacidade de análise? Eu e você somos injustos. Então a gente não tem parâmetro algum para estabelecer qual que é o nível de justiça adequado para qualquer coisa à nossa volta. Só Deus é justo. Aí alguém pode fazer a pergunta, então, por que que Deus, sendo amoroso e misericordioso, e que cuida de nós, um Deus de graça, por que que Ele permitiu o sofrimento na vida dessa mulher? Por que que Ele deixou o servo morrer então? Ou por que que deixou então com as dívidas? Ou por que, e a verdade é que a gente está tentando achar respostas para a solução dos nossos problemas. E a gente fica sempre tentando achar um porquê que vá responder à nossa demanda pessoal. E eu ouso dizer para você que Deus não está muito preocupado com essas perguntas. Não porque Ele não possa resolvê-las para nós e Ele não possa respondê-las. Mas o fato é que essas questões são terrenas, elas são problemas que eles vão fazer parte de qualquer um de nós aqui, ninguém está livre disso. Só que isso pode revelar muito mais do que o nosso coração pensa acerca de nós mesmos. Diante dos vales, vou até antecipar aqui algo. O que o pessoal começa a falar em empresa, nos lugares, até dentro da igreja? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Você deu poder para aquela pessoa, não é em anos não, em alguns dias, você vai perceber quem de fato essa pessoa, não que ela se tornou, quem ela sempre foi. Agora ela só está mostrando. Então dê poder para ela e você descobre rapidinho quem que essa pessoa sempre foi. Agora é interessante, por que eu estou dizendo isso? Porque na situação da vida do crente, você pode ter qualquer condição social, você pode ter qualquer tempo de convertido, você pode ter mais ou menos instrução teológica, e você vai cair na mesma vala comum de todos, a vala de João 16:33. E essa vala diz que no mundo, eu e você passaremos por vales, ou por aflições, para seguir as palavras de Jesus aqui. A vala do vale. Todo crente está enfiado nela e não tem como sair.
porque todo mundo aqui vai passar por vales. O Nilton estava compartilhando uma situação, nós vamos orar depois pela mãe dele. Ela sofreu um pequeno acidente aí, esses dias, e machucou bem feio, com água quente. Uns dias atrás ela estava vindo aqui andando, já quase sozinha aqui na igreja. E em dezembro ela estava desenganada pelos médicos. Chamaram os filhos em dezembro, um pouco antes do Natal, que era para se despedir, porque ela ia morrer. Aí passa alguns meses, a mãe do Nilton está vindo andando com o andadorzinho dela aqui no culto. E aí a gente fala, olha aí, que história maravilhosa. Aí como ninguém espera nada, numa semana qualquer, ela sofreu um acidente e se queimou. E aí a gente fala, puxa vida, onde Deus está nisso tudo, irmão? A gente não está livre dos vales. A questão é, e aí é que eu vou falar da história, porque alguém vai falar, onde ele quis chegar com aquela história do poder? É agora. Eu vou citar um versículo aqui que, como diz um amigo meu, não está na Bíblia, mas podia estar, que não ia ter problema. Dá um vale para aquela pessoa, e você vai ver direitinho como é que está o coração dela diante de Deus. Comece a passar por um vale, e você mesmo vai descobrir quem você sempre tem sido diante do Senhor. A sua gratidão ao Senhor é a mesma nos montes e nos vales? Ou quando o vale começa, você pensa que Deus te abandonou? É importante a gente pensar sobre isso, porque a nossa vida, tendenciosamente, sempre vai ser voltada muito mais a vales do que a montes. E eu não estou pregando uma teologia da tragédia aqui para você. É a teologia do reino. Por causa do meu nome vocês vão ser odiados. Foi Jesus que disse isso. O mundo vai odiar vocês por causa do meu nome. Vocês vão ser perseguidos. A teologia do vale, ela tem a ver com o fato de que você virou cristão. Se você não era crente, você estava com todo mundo. Então estava tudo bem aos olhos humanos. Você não precisa ser perseguido, nada. Por quê? Porque você já está no bolo. Problema, virou crente. O inimigo passou a enxergar você como um alvo em potencial, alguém que vai incomodá-lo no caminho. E é quando normalmente a gente passa pelos maiores desafios. E aí eu te digo, eu nem falo que vale tem tamanho, porque talvez a gente possa quantificar isso. Mas como a Bíblia diz que a gente só passa por aquilo até onde Deus permite, e Ele nos dá o escape para passar por todas as questões que a gente precisa passar, significa dizer que todo vale é do tamanho que você pode afundar. Ninguém é lançado por permissão de Deus num vale mais profundo que não consiga se reerguer, porque Deus não vai nos abandonar. E por que eu estou falando tanto de vale? Porque para falar de milagre, para falar de provisão, a gente tem que entender uma coisa. Para você viver milagre, o seu coração tem que estar totalmente entregue a Deus. E para você experimentar milagre, você tem que entender que mesmo nos vales, Ele nunca deixou de ser o Deus da sua vida. Ele nunca deixou de ser o Deus fiel, maravilhoso e amoroso, mesmo com tudo aquilo acontecendo. Inclusive porque os vales podem ser consequência de decisões que nós tomamos. Quem sabe esse discípulo aqui, ele era muito bom em muita coisa, mas ele talvez não era bom administrador, e aí ele deixou uma situação ruim para a sua família. E não significa que uma decisão ruim vai culminar numa condenação permanente para todos, porque aqui Deus demonstra claramente que apesar da situação que eles estavam vivendo, aquilo não precisava ser o fim. E é isso que nós precisamos entender em Deus. Por quê? Porque a fidelidade de Deus, o nosso temor a Deus e a fidelidade do próprio Deus
não nos isenta de enfrentar as crises. Ou seja, a tua fé, a tua busca, o teu serviço, não é um salvo-conduto para você viver imune a problemas. Nada disso. Elas vão evidenciar, na verdade, quem você é quando você estiver passando por eles. Porque no momento dos vales, é onde vai existir o maior processo de forja divina sobre as nossas vidas. Porque quanto mais afligido o seu coração está, mais o Espírito de Deus vai trazer você para um momento de mudança, de dependência, de confiança e de manifestação de fé. Quem aqui já passou por algum vale, entende bastante sobre isso. No vale você tem alguns anos atrás eu preguei sobre isso. No vale você tem duas atitudes possíveis: clamar ou reclamar. E dependendo da atitude que você tem, define aqui, essa mulher não foi reclamar para o profeta, ela foi clamar a ele. Ela foi clamar ao Senhor dizendo: ó, teu servo foi fiel, ele temia ao Senhor, a minha família está com esse problema aqui e eu preciso de ajuda. Quando nós estamos passando pelo vale, não é que você tem que ficar quietinho lá. Você pode clamar a Deus, você pode rasgar o seu coração diante de Deus e inclusive expor o que você está passando e o que você necessita. Ah, mas Deus sabe de tudo, Ele precisa ouvir. Não, quem precisa ouvir é você mesmo e eu mesmo. Diante de tudo que nós estamos passando, muitas vezes a gente tem que convencer o nosso próprio coração de que a gente só tem Deus para resolver as situações mais angustiantes da nossa existência. A gente tem que se lembrar que vale a pena confiar nesse Deus fiel, porque por mais que Ele não nos livre de todos os problemas, no sentido de nos isentar deles, Ele prometeu uma coisa e Ele cumpre. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você sabe que você está caminhando no vale, mas você tem a presença de Deus ao seu lado, não importa o tamanho do vale mais, porque quem criou as montanhas e os vales, disse para você que vai te sustentar. Ele não disse para você que Ele vai te livrar de todos os problemas, e Ele vai trazer resposta de paz ao teu coração. Não há vale tão profundo, aonde Deus não esteja presente ao seu lado, sustentando a sua vida nos momentos de maior aflição. Aí nós vamos para um terceiro aspecto aqui. Então nós já falamos então sobre legado de fidelidade, de temor. Nós falamos da verdade, da realidade do vale, que é comum para mim e para você, como foi para aquela família que nós lemos o texto. Agora nós vamos para um terceiro aspecto. Você quer começar a viver um tempo de respostas na sua vida? Lembre, os primeiros dois aspectos que nós já falamos são necessários. E aí a gente começa aqui. O ponto de partida da provisão é: reconheça tudo aquilo que Deus já fez e tudo aquilo que Deus já deu para você. Às vezes, nós deixamos de viver experiências de provisão, de cuidado, de romper sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, porque nós temos a tendência muito grande de nos esquecer tudo aquilo que Deus já fez por nós. E aqui eu poderia dizer, como Charles Swindoll escreveu no seu livro A Supremacia de Cristo, ele disse assim: se nós tivéssemos recebido de Deus só a cruz, como já recebemos, nós deveríamos ser as pessoas mais gratas dessa terra, porque a gente já recebeu tudo o que a gente precisava. Por que eu digo que você tem que lembrar do que você já recebeu? Porque a gente esquece muitas experiências que nós já passamos com Deus com muita facilidade. E você tem que se lembrar das pequenas e grandes coisas também que Deus foi realizando durante toda a sua trajetória. Quando nós nos lembramos de tudo aquilo que Deus já nos deu, nós precisamos entender que o agir de Deus, ele vai acontecer a partir das próprias experiências que
que Deus já nos concedeu. Não quer dizer que Deus não possa fazer algo do zero, do novo, ou um milagre que a gente nunca experimentou, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas Deus tem uma maneira interessante de trabalhar. Ele sempre trabalha através daquelas coisas que nós possuímos. Elias disse para aquela mulher: o que você tem? Eu tenho um pouco de farinha, de azeite, eu vou fazer um bolinho ali, depois nós vamos morrer. Não, vai morrer não. Faz o bolo, traz para mim, estou com fome. Aí depois você faz para você. É interessante isso, né? Aí aquela mulher podia pensar assim: ué, mal vai dar para mim e para o meu filho, eu vou levar para ele e depois só vou comer. Pois é, Deus pede umas coisas muito doidas para nós mesmos. E todo milagre exponencial, toda obra superabundante de Deus, ela vai muitas vezes nos demandar coisas absurdas. Você pode ter certeza disso. Aí Eliseu fala para a mulher, Eliseu não pediu nada para ela. Você vê como algumas coisas são diferentes? Mas Eliseu falou: o que você tem lá? Ah, eu tenho um jarro de azeite. O ponto de partida do teu milagre, meu irmão, do cuidado de Deus, do sobrenatural de Deus, às vezes você está pensando que um anjo vai chegar dirigindo uma Scania com as coisas aqui para trazer para você. E muitas vezes ele vai perguntar: o que você tem aí? Aí vai dizer: olha, eu tenho só isso. Só tenho 5 pães e 2 peixes. Só tenho tal coisa. Só tenho o meu coração. Só tenho um pouquinho de fé. Só tenho um pouquinho de esperança e não tenho mais nada. Aí Deus fala: que bom que você tem isso. Vamos trabalhar com o que você tem aí e vamos fazer esse negócio dar certo. Diga-me o que é que você tem. Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus disse assim: deem, e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, porque a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Jesus disse assim: mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. O que isso tem a ver com provisão? A pastora Miriam usou um exemplo interessante. Se você quer saber como é que é o cuidar de Deus sobre a sua vida, é um pai com uma criança pequena. A criança pequena pede o dinheiro para o pai para comprar o presente para ele do Dia dos Pais, né? Ou de aniversário. E é engraçado que o pai dá o dinheiro, sabendo que vai ser um presente, e o pai fica feliz. Meu irmão, você acha que Deus precisa do seu dízimo, da sua oferta, do seu tempo, da sua dedicação, você acha que Ele precisa? Você acha que um ser eterno e autoexistente precisa de algo que alguém que foi criado e tem poucos anos de vida possa oferecer? Aqui eu estou rebaixando bastante a gente aqui para poder botar as coisas no eixo. Você acha que Deus precisa mesmo de você e de mim? Você acha que Ele está lá no céu aflito porque você decidiu não servi-lo, ou você decidiu não fazer determinado? Você acha que Ele entrou em crise? Você acha que Ele fez uma reunião ministerial de urgência com o Filho, com o Espírito Santo, chamou Miguel e Gabriel para dar uma força e falou: gente, eu não sei mais o que eu faço. O céu vai entrar em crise porque hoje o fulano de tal, ele não vai fazer tal coisa para mim. Você acha que Deus está na minha ou na sua dependência para alguma coisa? Mas Deus é aquele pai que fala assim: olha, eu estou abençoando meu filho, a minha filha. E daí aquele coração vai lá e se dispõe a contribuir, ou a dedicar o seu tempo a servir, ou falar do amor dele para as pessoas, ou fazer uma boa ação e praticar o bem para o próximo ali, e ajudar aquela pessoa que está precisando. E aí Deus olha lá do céu e fala assim: ele entendeu o que eu quero.
Ele fala, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho é generoso, porque essa minha filha me serve. Você percebe a diferença? Ele não está preocupado com o tamanho do presente que você vai comprar para ele, porque ele te deu o recurso para você comprar. Ele só está feliz porque você entendeu a importância de fazer por ele algo que ele não precisa, mas ele se alegra quando você decide fazer. Essa é a diferença. Você quer viver um tempo de provisão extraordinária? Entenda que alegrar o coração do teu Deus é uma das coisas mais importantes que você pode buscar fazer na sua vida. Não tem a ver então com o que você pode oferecer para Ele, porque o rei Davi disse, quem sou eu para dar alguma coisa? Tudo vem das tuas mãos. O que eu vou te dar que você não tem? O que eu posso oferecer para aquele que criou o universo? Mas ele fala assim, olha, a questão não é o tanto que você está tentando me dar, mas é a disposição. Um pastor lá em São Paulo, ele sempre usava uma frase muito interessante. Ele dizia, a questão não é o quanto que você dá, mas é o quanto você retém. O quanto que você tem retido do seu tempo para Deus? Ele te deu uma vida para viver. O quanto que você tem retido, que você poderia fazer para Ele e você tem feito só por você mesmo? O quanto você tem oferecido de recurso, de tudo que Ele te deu? A questão é, o que você tem dado em intensidade no seu coração é maior do que aquilo que você retém? Em termos de sentimento? Porque às vezes eu estou falando, você tem lá R$10 e você deu 1, você reteve 9, está vendo? Nossa, olha como você é avarento. Não é disso que eu estou falando. A intenção do teu coração em tudo que você fez para o Senhor era reter mais ou oferecer mais para Ele? Se você está preocupado mais com a retenção do que com a oferta de tempo, de recurso, de vida, de coração, de serviço, significa dizer então que você não consegue reconhecer como o rei Davi fez. Tudo vem dele. Então, o que está na minha mão, nada mais é do que propriedade dele. E aí eu começo a querer reter tudo aquilo que ele me dá, com medo de que eu não vou ter para o dia seguinte. Ou seja, é como se a gente dissesse para Deus, Senhor, o Senhor não está sabendo fazer bem seu trabalho, então eu vou ter que tomar um pouco de cuidado aqui, porque eu não sei como é que vai ser o dia da manhã, né? Aí é como se Deus respondesse, filho, fica tranquilo, porque eu conheço o amanhã já, e eu conheço o dia seguinte também, e eu conheço a semana seguinte, e o mês seguinte, e toda a eternidade, eu faço parte dela. Você ainda é que não sabe sobre essas coisas. O que você tem? Só tem um jarro de azeite. Tá bom. Deus não precisa de coisas extraordinárias para fazer o extraordinário. Lembre-se, o verbo bará pertence a Deus apenas. Só Ele cria do nada. E se já tiver alguma coisinha, pensa, parte fácil do processo. Deus não precisa de muito para fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Ele só quer o teu coração dependendo dele em todo o momento. Aí o ponto de partida foi, eu tenho um jarro, ótimo, só que ele já está cheio, então faz o seguinte, para você viver a multiplicação de Deus, você não tem que pensar no aspecto quantitativo, você tem que pensar em uma palavrinha, chamada obediência. O caminho da multiplicação é o quarto elemento aqui, para a gente viver esse tempo de milagre abundante nos vasos vazios, é obedecer. Porque o Senhor disse que a obediência, ela é melhor do que o sacrifício. Obedecer, Jesus disse assim, quem que é o servo prudente? É aquele que ouve e pratica. Quem que é o obediente? É aquele que coloca em prática os meus ensinamentos. Versículos 3 e 4 ali de 2 Reis 4.
Então Eliseu disse, peça emprestada a todos os vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Olha para o texto, para a riqueza dele. Olha, não pede pouco. Quando Deus começa a nos dar uma direção de que vai prover algo, ou de que vai cumprir uma promessa que Ele fez, Ele define então os parâmetros. Perceba, não somos nós que definimos, Ele pode sim definir. Peça, Ele podia dizer, peça mais 3 vasilhas. Peça mais 5, Ele, peça muitas. Porque das muitas que ela pediu, Deus encheu todas. E aqui que é o ponto interessante. Vá, peça as vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos. Esse fechar a porta aqui tem um teor interessante. Você quer viver experiências com Deus? Traga para dentro da sua casa tudo que Deus mandou. Fecha a porta e viva as experiências. Milagre de Deus, ele não é para todo mundo, ele é para alguns. E quando ele vai fazer com alguns, ele diz, fecha a sua porta. E não é para você esconder, não é para você abençoar, não é isso, não é disso que eu estou falando. Mas existem algumas experiências que Deus quer que você viva, especificamente com a sua família. E não é para todo mundo viver, porque nem todo mundo vai ter o olhar. Aí de repente você chama um vizinho teu para contemplar e fala, mas você acha que vai dar certo? Você acha que Deus vai fazer esse negócio? Isso aí vai dar errado. E aí, em vez de você experimentar o que Deus está querendo que você experimente, você começa a ser influenciado negativamente por palavras que não vêm do coração de Deus para você. Tiago, meio irmão de Jesus, Tiago 1:22, ele vai dizer, mas sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Perceba aqui, Tiago, ele vai colocar um parâmetro importantíssimo. Pratique a palavra. Então, se Deus está mandando fazer, faça. Sabe qual é o maior desafio para nós aqui? É que a gente ouve, mas nem sempre a gente quer colocar em prática. Deus muitas vezes está mandando a gente fazer determinadas coisas e a gente faz o quê? É verdade, a Bíblia disse isso. Mas eu vou orar um pouco mais a respeito. Eu vou perguntar para Deus para ver o que Deus quer que eu faça a respeito disso. Meu irmão, você precisa entender que quando a palavra de Deus já está te dando uma direção, você simplesmente precisa obedecer essa direção. A obediência da viúva sem questionar as orientações dadas por Eliseu foi fundamental para o milagre. Eu digo para você, mas Eliseu orientou Naamã a se lavar lá no rio e ele reclamou antes de ir. Eu digo para você, ainda bem que existem pessoas de Deus ao lado de Naamã. Os servos de Naamã eram muito tementes ali. Eles falaram, mas olha, te pediu nada difícil, vai lá e faz. Aí ele fez e viveu. Naamã é o segundo cara daquela historinha que Jesus conta. A quem que o pai fica feliz? É o cara que fala, vou, e não vai? Ou fala, não vou, mas depois ele cai em si e vai. Naamã foi o segundo, não vou. Depois ele foi, se lavou e viveu o milagre. Essa mulher aqui, ela não ficou lá para Eliseu. Mas isso aí vai acontecer com o quê? O que você vai fazer? Será que vai dar certo? Não, ela obedece. E eu vou dizer para você, existe sim uma diferença de pessoas que prontamente obedecem daquelas que obedecem com teimosia. O teimoso nunca vai ser tão abençoado quanto o obediente, de primeiro grau. O teimoso é um obediente de segundo grau. Ele vai obedecer, mas vai obedecer na marra. O obediente, o temente, é aquele que ouve e obedece. Não questiona. Ele segue a orientação que Deus está dando. E quando ele segue,
ele vai ter uma colheita abundante, que é o último aspecto aqui. A nossa obediência irrestrita à palavra de Deus, ela só produz um resultado possível na nossa vida: colheita abundante. Deus é um ser que transborda graça, amor, misericórdia, perdão, cuidado, provisão. Todas as vezes que você é fiel a Ele, que você clama a Ele, que você o obedece, só tem um resultado possível quando você faz tudo isso: colheita. Você vai colher aquilo que você plantou. Você vai colher o fruto da sua obediência, do seu temor, da sua fidelidade. Deus não deixa passar o seu temor, a sua fidelidade e a sua dependência nele. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas. Trabalho em equipe, né? A família trabalhou junto para o milagre, perceba aqui. E ela ia enchendo. Mas perceba, tem gente que tem função específica. Tem gente que foi chamada só para passar vasilha. Mas só essa mulher as enchia. Pode ver, o texto está dizendo. Só ela é que podia encher as vasilhas. Agora o porquê disso eu não sei. O texto só está nos mostrando. E eu quero te dizer que em alguns processos, você vai ser a pessoa que Deus levantou para fazer determinada coisa. Não adianta você esperar dos outros. De repente aquela mãe: Senhor, mas será que os meus filhos não podem encher também para acelerar logo o processo? Não. A gente precisa viver as experiências que Deus quer que nós vivamos de acordo com o parâmetro que Ele estabeleceu para nós vivermos. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Nossa, mas não podia ter ali uma fonte de azeite permanente, eterna? Não, meu irmão, sabe por quê? Porque a abundância de Deus não traz desperdício. Lembra quando os pães e os peixes foram multiplicados? Jesus mandou juntar os cestos e ele usou uma pequena frase. Quem acertar essa frase, o Marcão vai dar um pão missionário hoje para a pessoa. Não tem mais pão? Vou aumentar o desafio, hein, Marcão? Vai ser uma feijoada, então. O que Jesus disse quando ele mandou juntar? Que nada seja desperdiçado. Ele ganhou, hein, Marcão? Pastor Gilberto aí. Que nada seja desperdiçado. O azeite vai parar de jorrar na exata medida em que a bênção do Senhor vai prover, cuidar, o nome do Senhor vai ser glorificado, mas a bênção dele nunca vai ser instrumento de discórdia, de desperdício ou de dor para a vida de ninguém. E aí, ela chega para o profeta, contou o testemunho. Isso aqui é importante também, tá? Está cheio de crente que às vezes deixa de ser mais abençoado, porque é cuidado por Deus, recebe bênçãos de Deus e não testemunha aquilo que Deus faz. E aí, eu vou chamar esses crentes de crente místico. Uma vez uma pessoa falou assim: não, pastor, eu tenho uns negócios que a gente passa, que eu falo, isso aí é que você fala assim, isso aqui em outro lugar talvez ia ser mais difícil você ouvir. Pastor, sabe por que eu não conto testemunho? Porque vai que depois começa a dar errado as coisas para o meu lado e a pessoa põe olho gordo. Eu falei: eu entendi. Eu falei: não, irmã, faz assim, ó, coloca um copo de sal grosso atrás da sua porta e um de carvão, vai atrair as energias negativas, depois você toma um banho de arruda e vai na cachoeira se lavar. Isso é coisa de macumbeiro, tá, gente? Estou só dando aqui um spoiler aí, normalmente como é que era feito lá. Mas tem crente que acredita nessas coisas. Aí vai lá e põe
Não, eu vou lá, vou ungir a água. Meu irmão, eu vou falar um negócio para você. Deus não precisa de nenhum instrumento criado para manifestar a bondade e a graça dele sobre as nossas vidas. Agora, isso aqui é interessante. Ela chegou para o homem de Deus e testemunhou. E por que ela fez isso? Porque Deus queria que ela fizesse para a gente poder saber até hoje que isso aconteceu. E porque isso edifica a fé das outras pessoas. Isso é claro, é um testemunho. Não é igual aqueles lá, né, irmã? Senhor, olha, eu estava com a conta lá para pagar. Isso aí aconteceu uma vez, muitos anos atrás. Estava com a conta lá no banco, a conta sem o dinheiro. E ela orando para Deus prover. Daí a pessoa deixou o dinheiro cair do bolso na frente. E ela pegou, Senhor, obrigado, agora eu tenho. Isso aí é terrível, isso é um testemunho, isso é um mau caratismo. Você tinha que ter falado para a pessoa, seu dinheiro caiu. E ela foi lá na igreja agradecer. Que Deus tinha provido dinheiro para ela pagar a conta. Não, foi o diabo. Foi o diabo que fez isso acontecer. Aí às vezes a pessoa era meio crente ruim, era capaz que ela usava o texto da Bíblia. Deus tirou do ímpio para dar para o justo. Para com isso, meu irmão. Deus não entra em enrascada e coisa errada para abençoar outra pessoa. Deus é Deus, Ele é justo, Ele é reto. Isso é testemunho. Testemunho é, olha, eu clamei ao Senhor, o Senhor proveu. E a gente tem que aprender a contar essas coisas. Que Deus está cuidando, que Deus sustentou, inclusive num momento de luta, de enfermidade. Nós temos que contar as coisas boas que Deus faz. Porque essa mulher voltou lá para o profeta. Lembra os 10 leprosos que foram curados? Quantos que voltaram para dar glória a Deus? 1. Os outros 9 falou, estou limpinho. Vou lá para o meio do templo agora, vou lá. Todo mundo vai me ver. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, a minha vitória vai ter sabor de mel agora. Um leproso voltou e falou, obrigado, que o Senhor me curou. Às vezes a gente está lá igual os 9. Vou lá aproveitar minha bênção, deixa o resto lá. Eles se viram, não, meu irmão. O que Paulo diz lá em 2 Coríntios 9, 8? A gente caminhar para o fim, porque eu estou muito atrasado aqui. E Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, vocês abundem em toda boa obra. Perceba o seguinte: quem vai encher os teus celeiros, quem vai cuidar das tuas necessidades, quem vai lutar as suas batalhas, é Deus, que tem todo o poder para resolver toda e qualquer situação, não somos nós. Não vem das nossas mãos, vem para as nossas mãos. Ele vai fazer abundar todo o recurso, todo o cuidado, toda a direção. A gente só tem que estar com as mãos prontas para receber. Mão pronta para receber aqui é um coração que teme ao Senhor e é fiel. É um coração que confia, é um coração que clama, é um coração que obedece, é um coração que colhe aquilo que Deus faz. O resultado da obediência foi uma provisão que excedeu a demanda que ela trouxe. Ela chegou para o profeta trazendo um problema, eu tenho dívida para pagar. O profeta falou assim, faz esse negócio aí, que eu já vou acertar a tua previdência. Porque aquilo que humanamente falando a gente não é capaz de fazer, pode ficar tranquilo que Deus faz. O discípulo dos profetas morreu deixando dívidas e deixando a sua família sem cuidado. O Senhor do discípulo dos profetas é aquele que paga as dívidas daquele que o teme, cuida dos detalhes e diz como Eliseu disse para ela, vai, vende e vocês vão viver com todo o resto que vai sobrar para vocês, não vai faltar mais nada para vocês. O cuidado de Deus, ele não se limita às nossas demandas, ele se trata de tudo aquilo que Deus conhece da nossa vida e daquilo que Ele sabe que nós precisamos, e Ele vai além, porque aí o que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer? Que Ele é capaz de nos dar além
de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus transcende as nossas demandas, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Para concluir, essa passagem nos ensina que Deus honra aqueles que o servem fielmente, mesmo após a sua partida. Embora enfrentemos dificuldades, Deus tem um plano para nos sustentar e abençoar. O milagre começa quando reconhecemos o que já temos, obedecemos às instruções divinas e nos posicionamos para receber a sua provisão abundante. Que nós, como essa viúva, possamos confiar na fidelidade de Deus, obedecer a sua palavra e testemunhar a sua provisão sobrenatural sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você antes da gente celebrar a ceia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quais são os vales que você está passando. Eu sei que você passa por eles como eu passo também. Nós ficamos enfermos, nós temos desafios financeiros, nós temos problemas de outras ordens, às vezes no nosso contexto de família, de trabalho. Temos desafios na vida cristã, na vida de serviço ao Senhor. Quantos vales muitas vezes você está enfrentando? Eu quero te deixar um conselho nessa manhã. Meu irmão, clame, tema ao Senhor de todo o seu coração, confia, entrega nas mãos dEle e diz: Senhor, eu só tenho um vaso vazio aqui hoje nas tuas mãos, eu vou entregar. Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, eu só tenho tempo para te oferecer. Senhor, eu tenho as minhas mãos para te oferecer. Eu tenho os meus pés. Eu tenho os meus lábios para te oferecer. Eu tenho a minha voz para te oferecer. Senhor, eu tenho os dons e talentos que o Senhor me deu para oferecer. Senhor, é isso que eu tenho. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Talvez essa seja a pergunta mais importante que você deva fazer para o Senhor nessa manhã. Perguntar a Ele: o que o Senhor quer que eu te faça? O que o Senhor quer que eu faça no teu reino? O que o Senhor quer que eu faça na minha vizinhança, na minha comunidade? O que o Senhor quer que eu faça? Eu não tenho muito para te oferecer, mas eu tenho isso aqui para te oferecer. Eu tenho só um pouquinho, mas eu quero entregar tudo nas tuas mãos. Uma coisa eu posso te dar certeza que vai acontecer: quando você perguntar para Deus o que Ele quer que você faça, eu tenho certeza que o Senhor vai falar claramente ao seu coração. Vai fazer você quebrantar o teu coração, você deixar o orgulho de lado, você deixar a altivez, os questionamentos, as tuas razões, e Ele vai colocar você na posição de servo, de serva. E o servo, ele não questiona, o servo obedece. O servo vive para servir ao seu Senhor com toda alegria. Ele vai moldar o teu coração, e Ele vai transformar você, vai trazer uma provisão, um cuidado extraordinário. Eu quero dizer para você nessa manhã: pergunte para Deus e abra o seu coração para receber dEle a resposta que Ele tem para ministrar sobre a tua vida. Os irmãos que vão servir a ceia, venham nos ajudar aqui. Essa ceia, que ela tenha esse sentido, que ela tenha esse significado para a sua vida hoje, aonde o Senhor vai trazer a resposta de paz ao seu coração. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo:
Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comam, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. E Ele nos ensina a fazer uma reflexão. E talvez essa pergunta para Deus hoje seja essa reflexão, porque Ele fala: examine-se cada um a si mesmo. E talvez hoje o autoexame que nós precisamos fazer em Deus é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu já confio no Senhor, eu já estou aqui na tua casa, mas eu sinto que algo falta. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o teu querer para mim? Qual é a tua direção? Qual é a tua vontade boa, perfeita e agradável? Faça dessa ceia um memorial para a tua vida, aonde você vai poder experimentar a bondade do Senhor, trazendo uma resposta de paz ao teu coração, trazendo uma resposta viva, que vai queimar o teu coração, para que você viva para agradar o coração do Senhor. Vamos ficar todos em pé. Senhor nosso Deus, sabemos, Pai, que esse cálice e este pão não são de fato o teu corpo e o teu sangue, são um símbolo para nós, mas eles nos fazem lembrar que um dia, para que nós tivéssemos vida, o Senhor se ofereceu naquela cruz pelos nossos pecados. O nosso corpo deveria ser entregue naquela cruz, mas o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. O Senhor tomou sobre si a nossa condenação, morrendo naquela cruz, ressuscitando dos mortos ao terceiro dia. A tua vida se tornou a nossa vida. E quando nós olhamos para esse cálice, a gente se lembra assim, que um alto preço foi pago para nos purificar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente faça? Traz essa resposta para o nosso coração nessa manhã. Assim como aquela esposa, aquela viúva com os seus filhos viveu o milagre pela obediência ao Senhor. Senhor Deus, nos ensina a sermos obedientes. Revela a tua vontade e que nós possamos estar com o coração decidido, disposto a te obedecer em todo o tempo. Revela no nosso coração isso, Deus, e nos ajuda que esse tempo de celebração da ceia seja de fato um tempo de respostas do Senhor para o nosso coração, de transformação, de provisão abundante, de mudança de trajetória, manifestação do teu querer sobre as nossas vidas acima de tudo, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, querido, vem aqui à frente, pegue o cálice, o pão, e depois volte para o seu lugar para a gente celebrar junto, enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor, em nome de Jesus.
Jesus, não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Esse pão simboliza o corpo de Jesus, que foi partido por aqueles escravos na cruz, por amor de mim, de você, por amor de todos nós. O Senhor se entregou por nós. Faça a memória, coma do pão, querido, em nome de Jesus. Sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Esse cálice é o que simboliza a nossa transformação de vida, em quem Jesus tem transformado você, porque um dia o sangue dele foi derramado na cruz, para que eu e você pudéssemos ser perdoados, redimidos da condenação eterna. Hoje em Cristo somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos salvos, somos justificados pela fé. Não somos mais inimigos, nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse cálice simboliza a nova aliança, novo pacto, e foi escrito não numa pedra, mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz passou a escrever uma nova história para todo aquele que crê em Cristo. Beba desse cálice, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já fez por mim e por você na cruz. A